Olá pessoal, eu sou Agenor Zaparoli e trabalho como perito judicial e assistente técnico nas horas vagas. Então, hoje o tema é proposta de honorários. Bom, o que a gente tem visto muito, né, no mercado são propostas de honorários assim, bem pequenininhas, sabe? Propostas resumidas, onde o pessoal coloca basicamente para fazer o que estão pedindo nos quesitos é tantos reais, basicamente isso. Solicito 50% de adiantamento e o restante na entrega do laudo. Isso não é uma proposta de honorários, né? A proposta de honorários ela tem que ser, você tem que respeitar a vontade das partes. Você tem que demonstrar a necessidade daquele valor, porque você não está tratando com um cliente final que está disposto a aceitar ou não a sua proposta. Não, você é um perito nomeado pelo juiz, você tem um munus público. Então, as partes correm o risco de, não aceitando a sua proposta, de terem a perícia impugnada ou a perícia inviabilizada, entendeu? Então existe assim aquele medo, por exemplo, do autor de não aceitar a sua proposta ou contestar a sua proposta e depois lá para frente você penalizar ele, né? Com certeza você não vai fazer isso, você é um perito imparcial, mas eles ficam com esse medo, eles não te conhecem, eles não sabem quem é você, né? Então assim, a proposta de honorários, por ser um serviço prestado para um ente público, né, onde você figura também como uma característica pública nesse ínterim, porque você é o braço direito do juiz, você tem que apresentar uma proposta de honorários embasada, pelo menos na quantidade de horas, nas atividades, tá? Você tem que suprir os princípios da razoabilidade. O que seria o princípio da razoabilidade nesse ponto? Imagina que você foi nomeado para uma causa na qual estão pedindo, sei lá, R$ 2.000 de indenização. Só que precisa de um parecer técnico de um profissional. O juiz nomeia um perito e o perito pede 5.000. Então, quer dizer, para resolver um problema de R$ 2.000 meu, eu vou ter que contratar um perito de 5.000? Isso daí vai contra a razoabilidade. E algumas vezes o juiz indefere a proposta de honorários porque você feriu esse princípio e ele tenta nomear outros profissionais. Pode ser que consiga, pode ser que não. Nesse caso, se não conseguir um perito que trabalhe dentro da razoabilidade, pode ser que seja indeferida a perícia. E aí quem sai prejudicado é o autor ou a outra parte, o réu que pediu, entendeu? Então, tenta basear a sua proposta em atividades, tá? Imagina que você identificou que você tem deslocamento, transforma tudo isso em horas. Eu vou gastar 3 horas de deslocamento, ida e volta, vou gastar tanto tempo, sei lá, 4 horas em pesquisa de campo, em diligência, eu vou gastar tantas horas elaborando o laudo, eu vou gastar tantas horas respondendo os quesitos que já estão apresentados, tá? Lembrando que no momento da elaboração da proposta, quando você é intimado a apresentar a proposta, analise se os quesitos preliminares, né, aqueles quesitos obrigatórios, aqueles quesitos que as partes têm o direito de apresentar antes do agendamento da perícia, verifique se eles estão presentes. Se não estão presentes, sugiro a vocês que solicite o juiz que intime as partes a apresentar os quesitos, tá? Ou reiterar o pedido da apresentação. Por quê? Porque tem quesitos ali que podem prolongar demasiadamente a sua perícia. Então, se você emitir uma proposta de honorários sem a apresentação dos quesitos, e os quesitos preliminares vierem depois,
pode ser que você tenha que estender demasiadamente a sua perícia para atender um quesito, por exemplo, que vai te atrapalhar muito. O que acontece se isso acontecer? Você propôs um valor e teve que trabalhar muito mais do que aquele valor proposto, né? Você teve que imputar mais horas de trabalho para conseguir resolver um problema que você não teria criado se tivesse solicitado o quesito antes. Então solicite os quesitos antes, tá? Não seja apressadinho, não. Eu já vi gente tendo que desembolsar dinheiro para fazer uma perícia, tipo, em vez dele ganhar, ele teve que pagar para fazer uma perícia, porque ele aceitou e apresentou proposta sem os quesitos preliminares. Quando chegou os quesitos, ele se assustou, essa pessoa se assustou. Por quê? Os pedidos exigia que ele tinha que fazer muitos pedidos, muitas atividades que não estavam contempladas, né? Então tome cuidado com isso. E da elaboração da proposta, tome bastante cuidado. Analise o que você vai fazer, tá? Se precisar deixar um gatilho na proposta de que pode ser que esses quesitos venham a demandar mais tempo, se isso acontecer, então deixe um gatilho para você solicitar uma complementação de honorários mais para frente. Olha, a proposta ela diz respeito a especificamente esses quesitos. Caso a realidade mude no meio de campo, que o perito se coloca no direito de solicitar complementações de honorários, tá? O juiz vai entender isso, então coloque isso na proposta. Bom, o que eu faço da proposta? Nas propostas eu descrevo os quesitos que foram encontrados, tá? Então os quesitos foram encontrados no ID tal, de página tal até tal, com tantas perguntas, né? Com tantos questionamentos. Depois eu coloco o objeto, eu descrevo o objeto pericial, muito bem detalhado, tá? Por exemplo, por que fazer isso? Porque tem vezes que o objeto se confunde com muitas outras coisas, como por exemplo, um terreno. Você foi chamado para fazer uma avaliação de um terreno. Só que naquele terreno, você vai observar, tem inúmeros imóveis. Você foi chamado para avaliar o terreno. Só que ficou subentendido que você deveria avaliar também os imóveis que estavam dentro daquele terreno e você não considerou isso na inicial. Então, desculpa, na proposta inicial. Então, detalha bem o objeto pericial. Depois coloquem os objetivos, tá? Na proposta coloque ali os objetivos. Quais são os objetivos primários, secundários? O que você espera apresentar? O que você espera fazer, né? Quais são as atividades que você vai fazer na sua proposta? Deixa bem claro, porque se contestarem lá atrás, você deixou bem claro na proposta inicial. Qualquer coisa que alterar esse cenário, você pode solicitar uma complementação documental. Ok, perito? Tome bastante cuidado com isso. Descreve também uma problemática para mostrar para o seu cliente, né, para as partes, que você entendeu a delimitação do tema. Porque existe caso, por exemplo, do perito entender totalmente adverso aos pedidos. E isso pode ser resolvido no momento pré-perícia, na apresentação dos honorários, por exemplo. Quando você apresentar os honorários, as partes serão intimadas a contestar, a manifestar, e elas vão perceber que você não entendeu sobre o tema. E elas vão fazer uma manifestação, vão chamar a sua atenção, perito. Não foi isso que a gente pediu, a gente quer isso, isso e isso. Você pode reformular sem precisar de ir em campo, viajar, deslocar, gastar todo um dinheiro e depois, entendeu? Talvez você tenha que desembolsar do seu próprio bolso para terminar uma perícia, né? Então, faça isso. Faça uma problematização. Descreva o que você entendeu, o que você deveria fazer. Né? O que é o pedido das partes? Essa é a problematização. O que a parte requerente solicita e o que a parte requerida alega.
tá? Então isso é importante você delimitar. Depois, eu acho que uma das partes mais importantes é fundamentar, muito bem fundamentado, como você obteve aquele valor de hora, tá? Hoje em dia tem gente que simplesmente pega e chuta um valor de hora. Não acho que seja legal, porque basicamente é um arbitramento. E isso é facilmente contestável. Tem gente agora que está pegando o Instituto do IBAP, né? O Instituto de Perícias, Instituto Brasileiro de Perícias. Lá eles têm um detalhamento de como eles atingiram o valor de hora para perícias. Então tem gente que está pegando aquilo lá e colocando, pode ser, pode ser. Porém, aquele lá eu acho que lá é um valor muito alto para as horas, tá? Para estabelecer horas. O meu valor é um pouco mais baixo, não chega a tanto não. Mesmo porque o meu laudo ele é um estudo científico, ele não é um parecer técnico, então ele fica um pouquinho pesado, eu gasto bastante tempo nele. Então eu elaborei a minha metodologia. O que eu fiz? Eu fiz um levantamento dos custos demonstrado pelo CREA. O CREA tem na sua página uma delimitação de como o perito deve elaborar a sua proposta. Lá tem, por exemplo, 6 salários mínimos, 8 salários mínimos, a quantidade de horas e tal. Eu faço um detalhamento, um destrinchamento desse do que está lá do que o nosso órgão regulamentador de classe sugere, e faço uma conjugação também com o pessoal da IBAP, com alguns sites eu vou deixar aqui na descrição uma proposta de honorários minha, para vocês verem como é. Eu gasto em torno de 2 laudas explicando como eu cheguei no valor de honorários. Então, se contestar, eu falo, excelência, eu dediquei cerca de 8 páginas. A minha proposta tem em torno de 7 a 8 páginas. Eu dediquei 8 páginas, 8 laudas explicando sobre os honorários, e vem a parte e alega que os valores estão demasiadamente altos numa única lauda, sem apresentar quesitos, sem apresentar documentos comprobatórios, simplesmente alegando, excelência, acabei de demonstrar que esse é o valor do perito e pronto, né? Agora, existe a possibilidade, por exemplo, de você reduzir, né? Se você quer muito aquela perícia e vê que vai dar problema, se você insistir no valor, você pode reduzir. Fala, olha, excelência, apesar de tudo, eu posso reduzir as horas aqui, ali e ali, discrimina onde você reduziu as horas, e você vai chegar num valor mais condizente para os autos, né? Você consegue sentir a temperatura dos autos nas reclamações, né? Por exemplo, quando as partes, por exemplo, fazem uma manifestação dizendo que os valores estão altos e que pede para o perito baixar os valores. Quando eles falam assim, quando eles pedem para o perito baixar o valor, é porque eles não têm interesse de substituição. Agora, então quer dizer que eles querem ficar com você, eles gostaram da sua proposta de honorários, ou eles não querem estender muito tempo procurando novos peritos. Agora, se viessem, excelência, solicite o perito que baixe os honorários ou nomeie um outro perito. Aí você já fica com o pé atrás, porque a parte já pediu. Se você não abaixar, eles querem outro perito, né? Porque eles sentiram que o preço está muito alto, que está muito fora do valor de mercado, entendeu? Então, discrimina. Eu gasto 2 laudas só para discriminar como eu chego naquele valor. Eu uso os valores do conselho, uso o IBAP, vou deixar aqui embaixo uma amostra de como eu faço, mas fica bem claro. E depois, ali embaixo, depois outro tópico, eu coloco dos honorários. Aí eu vou determinar. Excelência, conforme relatado, conforme todo descritivo pretérito, determino o valor, os honorários em tanto. Não, determino quem determina nos autos, né, na linguagem juridiquês,
quem determina é o juiz. Então, assim, apresento a proposta no valor de tantos reais, entendeu? Aí o juiz ele que vai decidir lá depois. Mais embaixo, você vai com os seus pedidos. Tá? Você pede, por exemplo, o juiz aceitar a sua proposta, pede para o juiz deferir o objeto conforme você descreveu lá em cima, que é outra questão também, às vezes fica subentendido os objetos periciais. E aí você delimita muito bem delimitado lá em cima, mas não pede para o juiz aceitar. Então pode ficar subentendido, né? Você pede também que os valores sejam depositados, antecipados à reintimação do perito para o agendamento da perícia. Você pede autorização para levantamento de 50% dos honorários, por exemplo, antecipados à diligência por questões de deslocamento, de alimentação, de contratação de assistente técnico, de locação de equipamentos necessários, tá? Lembrando que para solicitar a antecipação dos honorários, precisa sim de determinar a necessidade, tá? Não é simplesmente porque eu quero receber antes, não. Diferente de uma proposta particular, né? Então, exarou os pedidos ali no final, uma breve conclusão e data, hora. Bom, hoje em dia não se assina mais, né? Tudo é digital, você faz a assinatura digital. Mas antigamente, até hoje, eu gosto de colocar um print de uma assinatura com um carimbo que eu tenho, só para demonstrar que foi assinado, entendeu? Então, pessoal, eu acho que falei bastante sobre o tema de proposta de honorários. Mais uma vez, vai ficar aqui embaixo uma proposta, eu esqueci de falar. É importante você também demonstrar que você é competente no objeto da perícia, tá? Porque o CPC deixa bem claro lá no 476, artigo 476, que no laudo é importante você discriminar que você é competente no objeto da perícia. O perito ele tem que ser competente, tem que ser especialista no objeto da perícia. Então você traz, você não só vai dizer, olha, eu sou engenheiro eletricista e sou competente porque sou engenheiro eletricista. Não. Eu sou engenheiro eletricista, sou competente porque o meu conselho na resolução 1010 de 2005 discrimina minhas atividades e está aqui as minhas atividades. Já junta lá a parte do 1010, do anexo do 1010, que discrimina a sua competência e você declarou ali que você é competente. É importante, tá? A apresentação do seu currículo. O que eu faço? Na proposta, eu acho que não é no CPC que fala, mas tem algum local, eu não lembro onde, que diz que o perito tem que apresentar, tem que ser cadastrado dentro do tribunal. Eu acho que é no CPC mesmo. E nesse cadastro você tem que apresentar o seu diploma, né, os seus documentos comprovatórios de competência. Então, o que eu faço? Eu criei um site onde eu coloquei o meu link. Nesse link tem todos os meus diplomas, né? Todas as minhas competências, todas as explicações, todas as regulamentações, normas, tudo que está envolvido das minhas competências explicadas lá. E aí eu junto o link para maiores detalhes, acessar o link e tal. Aí o pessoal acessa lá e não pode impugnar a minha proposta por ausência de competência, porque está tudo explicado lá, entendeu? Aí eu acho que agora eu encerrei. Pessoal, tendo alguma dúvida é só perguntar, meus dados estão aqui embaixo. E grande abraço a todos. Tchau, tchau.